Vou pedir pro Isaías, você que falou por último aí, ora pra gente começar, por favor. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por estarmos aqui reunidos. O Senhor vai adiante dessa aula, abra nossa mente para que possamos aprender mais de Ti e Te glorificar em tudo, Senhor. Abençoa a vida do pastor, obrigado por essa disponibilidade dele transmitir conteúdo para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Como eu falei com vocês, hoje seria a nossa última aula, né? Mas quando eu estava terminando de preparar o material, eu vi que ficaria apertado, né, pra gente tratar de teologia da prosperidade e teologia do coaching, né, que é o último assunto, em uma aula só. Né? Então eu preferi dividir, porque a gente fica mais à vontade para falar, vocês podem comentar também. É mais interessante. Então vamos falar sobre a famigerada teologia da prosperidade. Vamos ler o texto aqui primeiro? 1 Timóteo 6, de 9 a 10, tá? Já está aí na apostila, né? Ó. Diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Né? Certa vez, antes de a gente entrar aqui na apostila, eu estava conversando com um amigo meu sobre a questão da teologia da prosperidade e aqui na minha igreja, um tempo a gente teve alguns estudos sobre diversos temas e dentre eles nós abordamos seitas, heresias, falamos exatamente, muito desse material que a gente está usando aqui foi usado lá, claro, um pouco mais simplificado, porque era para aulas de 40 minutos mais ou menos, né? Era um pouco mais simplificado. Mas falando com ele sobre a questão da teologia da prosperidade, ele falou comigo, cara, falar de teologia da prosperidade hoje é bater em cachorro morto. Bater em cachorro que já tá morto. O cachorro tá morto, você vai lá e bate nele, mas não vai adiantar nada. E eu não sei vocês, apesar de ser uma coisa que muitos teólogos, muitos estudiosos, muitos pastores têm livros, né, em vídeos, estudos, né, falando, criticando, refutando, né, ainda é uma coisa que está crescendo muito, né. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu não acho que é bater em cachorro morto, não. Né? E na realidade, as heresias a gente tem sempre que ficar ligado porque elas mudam de roupa, né. Às vezes a gente acha que ela acabou, mas ela não acaba, não, né. A gente tem aí o gnosticismo, que está em muitos e muitos anos aí tentando entrar na igreja aí, e ele muda de roupagem, mas ele não some de vez. Então, eu vejo que a teologia da prosperidade é a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos aqui na nossa apostila. Ó. Em nossa última aula, falamos sobre a teologia relacional e do processo. E vimos como ela, além de ser uma teologia perigosa, herética e perigosa, né, infelizmente tem encontrado espaço nos púlpitos de muitas igrejas. Dando continuidade ao nosso curso, veremos nessa aula, né, outra teologia perigosa e herética, a famigerada teologia da prosperidade. Parafraseando o reverendo Augusto Nicodemos, apesar de ter melhorado a vida de seus pregadores e fracassado em fazer o mesmo com a vida de seus seguidores, a teologia da prosperidade continua crescendo e enganando incautos por todo o Brasil. Por isso merece ser estudada com atenção. Né? Logo de cara aqui, né, nessa frase aí do Augusto Nicodemos, né, a gente tem algo bem interessante. Né? A teologia da prosperidade tem melhorado a vida, tem feito os pregadores, né, enriquecerem, mas o mesmo acontece com aqueles que seguem essa teologia, né, com as ditas ovelhas, né, desse rebanho que segue essa teologia. Mas todos estão lá, né, e tem, infelizmente, crescido cada vez mais aí. Vamos pegar um pouquinho agora do aspecto histórico. Onde surgiu, né, a teologia da prosperidade? Ó, assim como acontece com muitas heresias, a teologia da prosperidade é importada, ou seja, não foi gerada em solos brasileiros. Sua origem norte-americana. Muitos estudiosos do tema apontam para Esek William Kenyon como o autor dos princípios que dão base para a teologia da prosperidade. Kenyon foi um pastor norte-americano da Igreja Batista Nova Aliança, evangelista e escritor. Então ele pastoreou essa igreja durante um período, mas depois, se você pesquisar até a história dele, depois ele até se desliga de igrejas e denominações e vira um pregador itinerante, né? E, inclusive, como diz na apostila, é de autoria dele algumas expressões que a gente vê nessas igrejas. Por exemplo, eu decreto, eu determino, né? São expressões aí muito utilizadas aí
pelos movimentos neopentecostais e de batalha espiritual, que inclusive é um tema bem interessante, eu até comentei com o Clovão. Eu tenho 9 lições escritas sobre batalha espiritual. Quem sabe mais pra frente isso não pode virar aí também uma disciplina letiva, né? Só sobre batalha espiritual segundo a Bíblia, né? Mas nesses dois movimentos aí, neopentecostal e movimento de batalha espiritual, a gente vê muitas essas frases, né? Eu decreto, eu determino, né? Como se Deus fosse um moleque, né? Que pudesse receber ordens, né? E esse Kenyon aí, ele é tido pelos estudiosos do tema como o cara que criou, né? Que cunhou essas expressões. Além disso, ele é também o idealizador da doutrina da confissão positiva. Em seu livro Super Crentes, o Evangelho segundo Kenneth Hagin, Valnice Milhomens e os Profetas da Prosperidade, o pastor Paulo Romeiro define da seguinte forma a confissão positiva. Então, a frase do pastor Paulo Romeiro, vamos lá. Confissão positiva é um título alternativo para a teologia da fórmula da fé, ou doutrina da prosperidade promulgada por vários televangelistas contemporâneos. Sob a liderança e inspiração de Esek William Kenyon, a expressão confissão positiva pode ser legitimamente interpretada de várias maneiras. O mais significativo de tudo é que a expressão confissão positiva se refere literalmente a trazer à existência o que declaramos com nossa boca, uma vez que a fé é uma confissão, né? Então, o entendimento desse Esek William Kenyon, né? Vamos chamar ele de Kenyon para facilitar, é que pela fé você tem que declarar, confessar de forma positiva que algo vai acontecer, porque isso é fé, segundo ele. E isso acabou influenciando o Kenneth Hagin, né? E mais na frente a gente vai ver que muitos pregadores brasileiros. Mas vamos voltar aqui, ó. Os escritos de Kenyon influenciaram outro pastor, que é exatamente o que eu acabei de citar aqui, que é o Kenneth Hagin, fundador do movimento Palavra de Fé. Hagin não só plagiou alguns ensinos de Kenyon, como os intensificou em alguns aspectos, e seus ensinos influenciaram uma grande quantidade de pregadores famosos, inclusive no Brasil. Não sei quem pegou aí, mas teve um período no Brasil que o Kenneth Hagin fez um estrago, né? Ele vinha muito para o Brasil, fazia uma série de cruzadas, de conferências, né? Em várias igrejas de várias denominações. E eu mesmo já fiz parte de igreja que os livros dele eram indicados pelo pastor, e na época eu não tinha o mínimo de conhecimento, né? E não sabia, né? Mas teve um período aí, diria, nos anos 2000 ali, no início dos anos 2000, né? Ele foi muito famoso no Brasil. Depois ele deu uma sumida, né? Mas foi algo que fez um estrago muito grande em muitas igrejas aí. Outro pregador neopentecostal que contribuiu muito para a propagação da teologia da prosperidade em terras tupiniquins é o pastor Benny Hinn. Aí acredito que muitos também já ouviram falar, né? É o famoso pastor do terno branco, né? Que jogava o terno e tinha várias práticas bem esquisitas, né? Com relação à Bíblia, né? Porém é importante pontuar que alguns anos atrás ele disse estar arrependido por ter propagado esse ensino. Então não sei se vocês sabem disso, mas saiu alguns anos atrás aí uma matéria, vocês vão encontrar até na referência aqui, eu coloquei. A referência tá de uma matéria que saiu no site Voltemos ao Evangelho, né? Tá o link para quem quiser visitá-la depois e conferir a matéria toda, mas eu tirei só um trechozinho que vai dizer o seguinte: Benny Hinn diz estar arrependido de pregar a teologia da prosperidade. Evangelho não está à venda. O pastor disse que hoje vê como uma ofensa ao Senhor dizer ao fiel doar uma alta quantia. É uma ofensa ao Senhor, é uma ofensa dizer dê $1.000, né? Eu acho que é uma ofensa ao Espírito Santo colocar um preço no Evangelho. Para mim, chega, declarou, né? Então, alguns anos atrás ele fez essa declaração e depois disso, engraçado que ele sumiu, pelo menos assim, dos noticiários da teologia brasileira, né? Ele sumiu, ninguém mais quase fala, pelo menos eu quase não ouço falar do Benny Hinn, né? Depois dessa postagem. Aí alguns falaram na época que ele estava com o ministério dele em queda, né? Em declínio, e que por conta disso, tentando salvar o seu ministério, ele fez essa afirmação. Eu torço para que ele realmente tenha se arrependido, né? E tenha mudado a sua forma de pregar. Talvez até por isso ter acontecido que ele deu uma sumida aí, né? Porque geralmente aquilo que é herético faz sucesso, né? Aquilo que é herético geralmente traz fama. E ele aconteceu exatamente o contrário, sumiu depois que ele fez essa declaração. Mas a gente tem aqui alguns nomes, né? Nessa sequência tem o Kenyon, que influenciou o Kenneth Hagin, que também acabou influenciando o Benny Hinn. Aliás, quando você vai pesquisar isso de forma mais aprofundada, no livro do Paulo Romeiro, que eu citei aqui, ele vai falar isso com mais detalhes. Esse Kenyon influenciou uma cambada de gente, inclusive lá fora também. Mas como o nosso propósito não é
pegar tanto a questão histórica, né? E sim o que a teologia da prosperidade prega, né? E refutar biblicamente, né? Então a gente não vai entrar muito nisso. Mas esse Ken influenciou o Kenneth Hagin e outros pregadores e o Benny Hinn. Eu citei o Hagin e o Benny Hinn porque eles tiveram uma grande influência nos pregadores aqui do Brasil, né? Então, proponentes da teologia da prosperidade. Vamos lá, o Isaías colocou aqui. Comentário. Um livro que mistura esse conceito de declaração, confissão positiva com oração é A Quarta Dimensão. Ah, muito bem lembrado. Eu li esse livro também. Descobrindo um Novo Mundo de Orações Respondidas, do autor David Young-Shu, né? O antigo Paul Young-Shu, né? Que ele mudou depois o nome, né? Que é um dos ditos pastores com uma das maiores igrejas. Isso, é a maior igreja da Coreia do Sul. Aparentemente, esse David segue essa linha também, pelo menos nesse livro está recheado exatamente. Ele também tinha essa vibe, né? Inclusive, de você até fechar os olhos e imaginar o que você quer. Ele conta no livro lá a experiência da bicicleta que ele queria, né? E aí ele fala que o Espírito Santo falou com ele assim, mas segundo ele, né, gente? Eu não acredito não, tá? Pelo amor de Deus. Ele fala assim que o Espírito Santo falou assim, mas que bicicleta você quer? Você quer uma bicicleta de marcha, uma bicicleta sem marcha? Não tem umas noias assim no livro? E aí ele fala que o Espírito Santo falou com ele, não, começa a imaginar a bicicleta que você quer. Aí ele imaginou a cor, quantas marchas, não sei o que e tal, com o aro não sei o que e tal. Tudo, aí segundo ele, tudo que ele imaginou, ele logo depois ganhou uma bicicleta assim. Aí ele ficou meio assim, será que foi coincidência? Depois ele começa a fazer esse mesmo procedimento com outras coisas. Ele fala que estava precisando no gabinete dele de um móvel, eu não lembro direito agora, né? Isso é mentalizar, exatamente, mentalizar na realidade espiritual o que vai acontecer na real, segundo ele, né? Então é uma coisa muito mística, né? É uma coisa muito mística, que não tem nada, né, de relação com a Bíblia, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Esse rapaz aí que o Isaías citou é um cara também que teve uma influência muito grande, assim, né? Nesse período aí, década de 80, anos 2000, né, por ali, sumiu também. É um cara que, graças a Deus, a gente não vê mais ele fazendo tanto barulho. Teve uma influência também na questão das igrejas em célula, pequenos grupos e tal. E acabou, às vezes, até queimando o filme do trabalho em pequeno grupo, igreja em célula, por conta dessas coisas, né? Hoje tem muita gente que acha que pequeno grupo, igreja em célula é coisa de seita, é coisa de heresia. Não é, né? O Eduardo colocou, estou mentalizando uma Tajima Blue 3000 semiacústica. Se você receber, você fala com a gente aí. Pois é, eu já mentalizei que eu ia ficar rico várias vezes e não fiquei também. Mas vamos lá. Proponentes da teologia da prosperidade no Brasil. É no final dos anos 1973 que a teologia da prosperidade inicia sua trajetória no Brasil. De lá para cá, é crescente o número de igrejas que têm aderido aos seus ensinos heréticos, mas vale destacar as principais, como Igreja Universal do Reino de Deus, né? Não tem como... É a primeira, né? O top... dessa lista aí é o primeiro lá, que com certeza é a igreja que mais se caracteriza, né, pela questão da teologia da prosperidade. E na sequência aqui, essas igrejas todas saíram da Universal. Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, né? Reparem que os nomes são bem parecidos, né? São bem... Uma é universal, a outra é internacional, a outra é mundial. É bem interessante isso. Renascer em Cristo, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. O Ellison colocou todas nascidas de briga, exatamente. Todas elas, né, saíram de cisão, né? Inclusive a Universal do Reino de Deus, ela foi fundada, para quem não sabe, pelo Edir Macedo junto com o R.R. Soares, né? E por conta de uma briga, aí o R.R. saiu para fundar a outra igreja. Esse livro aqui, não sei quem conhece, Pentecostal Reformado, indico bastante a leitura do Walter McAllister. O Walter McAllister, ele conta um pouco dessa história, porque a próxima igreja que a gente vai citar aqui, a Igreja Nova Vida, que é a Igreja Evangélica de Nova Vida, né, ou Igreja Cristã de Nova Vida, era a igreja que o pai dele fundou, que era uma igreja, ele até coloca no livro que foi uma das precursoras do movimento neopentecostal, né? Na época o pai dele não sabia muito o que estava fazendo, mas hoje ele reconhece que o pai dele foi um dos responsáveis, né, por criar o movimento neopentecostal. E o Edir Macedo e o R.R. Soares foram membros da igreja deles. Eles eram diáconos lá. Ele conta no livro a história e tal. E depois saíram exatamente para começar o trabalho com a Universal. Depois tiveram o racha e o R.R. Soares abriu a outra igreja.
vai ter a Igreja Bíblica da Paz, Ministério Palavra da Fé, Missão Shekinah. Vai ter também o trabalho que durante um tempo fez muito sucesso, que é o trabalho da Adonef, né? Cara, Associação de Homens de Negócios. Isso aí, não sei como é que foi aí para vocês, no estado de vocês, mas aqui no Espírito Santo era o tempo todo, né? Tinha algum evento da Adonep nas igrejas e às vezes até fora da igreja, sabe? Às vezes palestra que eles faziam em hotéis, aqui rolava direto mesmo, né? E também o Comitê Cristão de Homens de Negócios, que foi uma associação parecida com a Adonep, né? E graças a Deus esses dois movimentos aí, nunca ouvi falar, não sei se acabou, né? Se alguém souber até coloca nos comentários também, nunca mais ouvi falar. O Jonathan perguntou se colocou em São Paulo tinha muito a Deus é amor. Ah, sim. Deus é amor também. Poderia entrar nessas aí. O Daniel perguntou, esse slide aí da tela está disponível no site da FATED? Esse slide na realidade aqui é o PDF. Eu vou mandar para vocês no grupo. PDF. A lição já está no site já. Mas eu vou mandar o PDF para aqui. Eu sei que tem gente que gosta de ler o PDF aí no celular, no iPad, ou manda pro Kindle, né? Então eu vou disponibilizar o PDF para vocês também. Como eu sempre faço. Então, obviamente, cada igreja aplica as doutrinas da teologia da prosperidade de acordo com seus interesses, muitas vezes enfatizando ou deixando de lado determinados aspectos. Isso é uma característica também. Às vezes você não vai encontrar tudo aquilo que uma igreja pratica na outra. Às vezes, alguns pontos elas vão abordar e outros não. Tá? Umas vão enfatizar uma coisa, outras vão enfatizar outra. E é uma coisa interessante de observar também. Ah, beleza, você mandar para o Kindle, tranquilo. O Laerte colocou, e o que dizer das igrejas que fazem campanhas de arrecadação financeira para atrair mantenedores para os canais de comunicação em geral, com discurso voltado para a recompensa divina pela contribuição? Entra exatamente nisso aqui que a gente vai falar. A gente vai falar mais disso aqui agora, né? Eles fazem tudo para tirar o dinheiro, né? Eu não vou dizer dos pobres, coitados, não, porque muitos estão ali por um pouco de ganância também, né? Querem enriquecer. Então eu não acho que quem está lá também é tão inocente assim, não. Até porque a Bíblia está aí, está disponível, né, para todo mundo. A Bíblia nunca esteve tão disponível para todo mundo. Então, as pessoas não têm mais desculpa, né? Ah, eu não sabia, né? Enfim. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Tá, então, acertos e erros da teologia da prosperidade. Talvez seja até estranho isso. Acertos e erros, sim. Tem alguns acertos. Eles não... Como diz um amigo meu sempre fala, né? Até o relógio parado acerta 2 vezes no dia, né? Então... A teologia da prosperidade acerta de vez em quando. E é exatamente isso que a gente vai falar. E eu vou, inclusive, usar como base aqui um texto do reverendo Augusto Nicodemos. Mas vamos ler ali. Ó. Além da ganância, do materialismo e do desejo de enriquecer de forma rápida, que são comuns ao homem afetado pela queda, uma das razões da teologia da prosperidade ainda ganhar tanto espaço em nossos dias é o fato de que ela, diferente das heresias clássicas, não nega de forma direta nenhuma das verdades centrais do cristianismo. Então veja bem, isso aqui é um fato, eu até comentei um pouquinho antes, isso, o homem tem um desejo de enriquecer, né? A gente percebe isso nesses períodos aí por exemplo, esse período de quarentena, de lockdown que a gente está vivendo aí, cara, não sei vocês, mas a quantidade de cursos que aparecem, né, na minha timeline, assim, cursos para você ficar rico, cursos para você fazer 6 em 1, cursos de marketing, né, para você, enfim, são muitos cursos, cara. Porque tem pessoas, né, tem procura de pessoas que querem enriquecer. A maioria das pessoas quer ficar rico, né? Na realidade, qualquer um, se perguntar se quer ficar rico e pudesse ficar, você falaria que sim, né? Até a gente que tem um entendimento da palavra, né, não seria má ideia, né, ficar rico. E isso é um desejo do homem caído. O cara quer ter. Não que isso seja pecado, depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas isso é uma causa que contribui para o avanço da teologia da prosperidade. E isso acaba também, de certa forma, dificultando que as pessoas vejam isso como algo ruim. Que as pessoas que frequentam essas igrejas ou que buscam igrejas que pregam esse tipo de teologia, que dão esse tipo de ensino, né, vão porque lá vai se falar algo que eles querem ouvir, né? Então é algo importante. E eles não atacam, por exemplo, como eu coloquei ali, diferente das heresias clássicas que a gente já falou nas primeiras aulas, eles não vão atacar de forma direta nenhuma verdade central do cristianismo. De forma direta, não. Você não vai ver eles falando que Jesus não é Deus, não vai ver ele falando que não existe trindade. Não, você não vai ver nada disso. Eles vão atacar de uma outra forma, mas é mais sutil, né? Seu maior problema, como está ali na apostila, é uma questão de ênfase. Ou seja,
não é o que ela diz, mas sim o que ela deixa de dizer. Ela dá ênfase a determinados pontos encontrados nas escrituras, mas omite outros. Em um artigo, aí antes de falar do artigo do Nicodemos, isso aqui é importante. Essa prática aqui é uma prática muito comum, não só das igrejas que adotam a teologia da prosperidade, mas a gente viu que, por exemplo, a teologia relacional faz a mesma coisa. Pega alguns pontos, foca naquele ponto ali e esquece do restante do que a Bíblia fala. Então a teologia da prosperidade vai fazer a mesma coisa, a mesma prática. Vai pegar um ponto que a Bíblia fala, vai, na realidade, usar aquilo ali como uma espécie de lente para ler e para interpretar o restante da Bíblia. Isso é muito perigoso. É exatamente a mesma prática da teologia relacional que a gente viu na semana passada. Eles vão pegar, por exemplo, lá alguns atributos de Deus, vão excluir e outros atributos passam a nortear. Deus é um Deus amoroso, é um Deus bondoso e tal. E Deus, aí tá errado falar que Deus é amoroso e bondoso? Não, não tá. Mas eles se esquecem de outras questões, que Deus não é um Deus só amoroso, só bondoso, ele é um Deus justo, e que castiga aquele que quando tem que castigar e quando tiver que fazer, ele faz, Mesma coisa a gente vai ver aqui na Teologia da Prosperidade. Em um artigo publicado no portal Tempora Mores, o reverendo Augusto Nicodemos escreve 12 acertos. Ele vai descrever 12 acertos e 12 erros da Teologia da Prosperidade. Eu quero refletir sobre cada um deles aqui com vocês rapidamente. Ela está certa quando diz que Deus tem prazer em abençoar seus filhos com bênçãos materiais, mas erra quando deixa de dizer que qualquer bênção vinda de Deus é graça e não um direito que nós temos e que podemos reivindicar ou exigir dele. Então, ela está certa, Deus realmente tem o prazer, isso é bíblico, tem o prazer de abençoar os seus filhos com bênçãos materiais. Só que isso não é um direito nosso, isso é graça, isso é a graça de Deus. A misericórdia dele, nós não temos direito de exigir, de usar palavras, expressões como a gente viu anteriormente, eu determino que Deus vai me dar isso, que isso vai acontecer. Ela acerta quando diz que podemos pedir a Deus bênçãos materiais, mas erra quando deixa de dizer que Deus tem o direito de negá-las, quando achar por bem, sem que isso seja por falta de fé ou fidelidade de nossa parte. Por quê? Muitos que creem nessa doutrina vão colocar que se você pediu a Deus e Deus não te atendeu, porque faltou fé. Outros vão colocar, aí esses já são mais os adeptos do movimento de batalha espiritual, vão colocar que talvez você tenha uma legalidade aberta, tem um pecado que você não pediu perdão, mas a vibe ali é a mesma, Ou seja, se Deus não te atendeu, eles não sabem ouvir o não de Deus, E às vezes o não também é resposta, Deus pode responder sim, não, e às vezes, inclusive é muito comum se falar isso, espere, que às vezes não é o momento, Então isso é importante frisar. E quando Deus responde não, o não de Deus é bom pra gente, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então se ele fala não, é que aquele não é o melhor do que ele falar sim, pelo menos naquele momento. Então isso é importante de frisar. Ela acerta quando diz que devemos sempre declarar e confessar de maneira positiva que Deus é bom, justo e poderoso para nos dar tudo o que precisamos, mas erra quando deixa de dizer que essas declarações positivas não têm poder algum em si mesmas, para fazer com que Deus nos abençoe materialmente. Ou seja, essas declarações não podem ser usadas como uma palavra-chave, como uma senha, que se eu falar, Deus tem que fazer. Então, ela acerta quando eu declaro, quando eu digo de maneira positiva que Deus é bom, porque eu estou declarando que a Bíblia fala, que Deus é justo, que Deus é poderoso. Mas eu não posso usar isso como barganha, como moeda de troca, ou como uma senha que abre uma porta para que Deus me abençoe. Ela acerta quando diz que devemos dar dízimos e ofertas, mas erra quando deixa de dizer que isso não obriga Deus a pagá-los de volta. A questão da barganha, novamente, da troca, realmente, os dízimos e as ofertas, as contribuições, é algo que a gente encontra na palavra, é bíblico, mas isso não obriga Deus a ter que retribuir por conta disso. Eu tenho que dar o dízimo para repreender o devorador, eu tenho que dar o dízimo para que Deus me abençoe em troca. E vão usar vários textos fora de contexto para tentar basear isso aí. Ela acerta quando diz que Deus faz milagres e multiplica o azeite da viúva, mas erra quando deixa de dizer que nem sempre Deus está disposto, em sua sabedoria insondável, a fazer milagres para atender nossas necessidades e que na maioria das vezes Ele quer nos abençoar materialmente através do nosso trabalho duro, honesto e constante. Isso aqui é muito importante, esse ponto que o Nicodemos colocou aqui. Eles vão usar esse argumento, que Deus faz milagres e multiplica o azeite da viúva. Verdade, Deus às vezes pode fazer isso, com certeza, ninguém duvida disso. Ninguém que conhece a palavra vai contra isso.
Mas às vezes não é a vontade de Deus. Às vezes não é o propósito que ele estabeleceu para cada um de nós. A gente não pode colocar Deus numa caixinha e falar que Deus, porque Deus agiu daquela forma, com um, vai agir com todo mundo, né? Isso que ele fala, ó, às vezes Deus quer nos abençoar materialmente através do nosso trabalho. A gente tem que entender que muitas vezes o trabalho é uma bênção. A gente não pode cair nesse papo aí de que o trabalho é uma maldição, o trabalho é algo ruim. O trabalho é uma bênção que Deus nos deu. Antes da queda, né, Deus deu funções, deu trabalho para Adão. Antes da queda, então, o trabalho não é algo ruim desde o começo, não. Na realidade, tem um peso por causa por causa da queda, mas foi depois da queda, a gente tem que lembrar disso aí. Então o trabalho é uma bênção. Então, às vezes Deus quer que a gente seja abençoado sim, mas através do trabalho duro, do trabalho honesto, né? do trabalho constante. E não existe nada de ruim nisso, muito pelo contrário. Ela acerta quando identifica os poderes malignos e demoníacos por detrás da opressão humana, mas erra quando deixa de identificar outros fatores, como corrupção, a desonestidade, a ganância, a mentira, a injustiça, os quais se combatem não com expulsão de demônios, mas com ações concretas no âmbito social, político e econômico. Exatamente. Não adianta identificar lá os poderes malignos, demoníacos, e até mesmo a opressão humana, né, por detrás ali como uma opressão humana, mas não deixar de observar que isso tem uma relação com a queda do ser humano e que isso deve ser combatido não simplesmente orando, ungindo com óleo, expulsando um demônio, né? Tem que ter uma mudança concreta, como ele coloca ali, no âmbito social, no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito moral, né? As pessoas têm que aprender a não serem corruptas, a não serem desonestas, têm que deixar de serem gananciosas, deixar de serem mentirosas. Muitas vezes o que está acontecendo é em decorrência disso. O cara é corrupto, o cara é desonesto, o cara é ganancioso, o cara é mentiroso, ele é injusto com os outros, então muitas vezes ele está colhendo aquilo que ele plantou. Isso é bíblico também. Gênesis 2:5, não havia homem para cultivar a terra, tem que trabalhar, exatamente, né? Então ela acerta quando diz que Deus costumava recompensar a fidelidade, mas erra quando deixa de dizer que por vezes Deus permite que os fiéis sofram muito aqui neste mundo, né? Então é fato que Deus na palavra fala que recompensa a fidelidade, sim, mas por muitas vezes Deus deixa que seus fiéis sofram. Por quê? Por causa dos seus desígnios, por causa dos seus propósitos, né? Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, não quer dizer que porque eu estou passando por um momento de dificuldade, uma situação X ou Y, porque Deus não está me recompensando a fidelidade, eu estou sendo infiel, né? Se for assim, quantos personagens da Bíblia, né, poderiam se enquadrar nisso aí, né? Então, a gente tem que observar isso também. Ela está certa quando diz que podemos pedir e orar e buscar prosperidade, mas erra quando deixa de dizer que um não de Deus a essas orações não significa que ele está irado conosco, né? Eu até comentei um pouco disso. O não de Deus não quer dizer que é algo ruim, muito pelo contrário. O não de Deus, eu entendo que se Deus falou não, é porque ele quer o melhor para mim, né? Ele é um pai amoroso que me ama, ele não vai falar não se algo fosse bom para mim, né? Muito pelo contrário. Então, ela acerta quando cita textos da Bíblia que ensinam que Deus recompensa com bênçãos materiais aqueles que o amam, mas erra quando deixa de mostrar aquelas outras passagens que registram o sofrimento, pobreza, dor, prisão e angústia dos servos fiéis de Deus. Tem a ver com o ponto anterior também, né? Ela acerta quando destaca a importância e o poder da fé, mas erra quando deixa de dizer que o critério final para as respostas positivas de oração não é a fé do homem, mas a vontade soberana de Deus, né? E aí que tá, a fé é importante, mas a fé é aquela que inclusive crê que o não de Deus às vezes é o melhor para nós. Se eu orei sobre algo e Deus falou não, Deus não me deu, Deus não me respondeu, eu tenho fé quando eu entendo que aquilo foi a melhor resposta que Deus poderia me dar, né? E eu tenho que agradecer tanto pelo sim quanto pelo não. Ela acerta quando nos encoraja a buscar uma vida melhor, mas erra quando deixa de dizer que a pobreza não é sinal de infidelidade, nem a riqueza é sinal da aprovação de Deus. Isso aqui é muito importante. A teologia da prosperidade cria essa coisa na imagem da mente das pessoas de que aquele cara que é rico, aquele cara que tem bens materiais, é o cara abençoado por Deus, né? E nem sempre o cara que tem muitas posses, que tem bens materiais, é abençoado por Deus. Às vezes o cara que é mais pobre, que é mais humilde nesse sentido, né, é muito mais abençoado por Deus do que aquele que tem muitos bens. Aliás, se a gente parar para observar, isso é comprovado, né? O maior número de pessoas que cometem suicídio
são pessoas que têm uma situação financeira boa, né? Então, daí isso já chama atenção, né? Ela acerta quando nos encoraja a buscar a Deus, mas erra quando induz os crentes a buscá-lo em primeiro lugar por aquelas coisas que a Bíblia constantemente considera como secundárias, passageiras e provisórias, como bens materiais. Ou seja, ela na realidade até fala para buscar Deus, mas ela ensina as pessoas a buscarem a Deus pelos bens materiais, por aquilo que é secundário, que é passageiro, que é provisório, né? Não buscam a Deus por buscar a Deus. Não buscam a Deus por Deus, mas buscam a Deus por aquilo que Deus pode dar para eles. Então isso é importante observar isso também. Acerta por um lado, como a gente viu, e nesses 12 acertos e erros aí, mas erra por outro lado. Então, enfatiza um ponto, mas esquecem de outros, né? Então isso é importante de observar também. Refutando seus ensinos. A principal característica da teologia da prosperidade é que ela apresenta um evangelho, e reparem bem que eu coloquei aí, entre aspas aí, né? Um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncias, sendo que em nenhum lugar das escrituras nós iremos encontrar algum ensinamento de que o evangelho pode ser fonte de enriquecimento ou alguma forma de empreendedorismo. Muito pelo contrário, o que Jesus oferece para aqueles que o seguem é renúncia, é cruz, né? Aí a gente vai encontrar aqui a palavra dizendo: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará, né? E voltando aqui, hoje está faltando exatamente isso, né? Os pregadores falarem novamente do evangelho da cruz, do evangelho da renúncia, do evangelho de morrer a cada dia, de tomar a sua própria cruz. Hoje a palavra está muito... as pregações, né, como a gente tem visto aí, são pregações de carinho, pregações, palavras confortáveis. A palavra ela tem que doer na gente, ela tem que, sabe, confrontar. O evangelho verdadeiro é aquele que confronta, é aquele que nos leva a mudar de postura, é aquele que mexe com a gente, que faz a gente refletir, né? E hoje em dia é triste, né? É triste observar que a maior parte das igrejas, né, tem sido levadas, né, a pregar um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, né? Que é o evangelho entre aspas, né? É um novo evangelho, não é o evangelho de Cristo, né? Então, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a vida, a perderá, mas quem a perder a vida por minha causa, este a salvará. Quando Jesus fala de cruz aqui, talvez para nós não tenha tanta profundidade, mas quando a gente entende o que era a cruz na época deles, quando esse texto foi escrito, né, para os seus leitores originais, fica mais fácil. A cruz era um quê? Era um instrumento de tortura, era um instrumento de maldição, era um instrumento que estava relacionado com quem era bandido, com quem era rejeitado pela sociedade, por quem não era valorizado. É isso que Jesus está querendo dizer. Querendo dizer que a gente tem que estar pronto para não ser bem aceito por causa do evangelho, por causa da fala. É isso que ele fala, de tomar a sua própria cruz, né? E ele fala que quem não quiser fazer isso, ele fala que quem é aquele que quer salvar a própria vida. Esse que age assim, na realidade, vai perder a sua vida, né? Aí, ao contrário, ele vai falar: mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Então isso é muito importante. Além disso, em seus ensinos de Jesus, né, veremos ele falando de sacrifício, de renúncia, de perder a própria vida. O Evangelho de João registra as palavras de Jesus que diz: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto, né? Se você chegar com uma palavra dessa aí, com alguns textos, uma igreja dessa aí, eles vão te colocar para fora, porque o que eles pregam o quê? É o evangelho da vitória, é o evangelho da prosperidade. Você nasceu para ser cabeça, não cauda. Você nasceu para ser vitorioso, a vitória é sua, né? Decreta, determina, fale, é isso que eles vão colocar. Então, você falar que de morte, de vida, de renúncia, de andar a segunda milha, de perdoar, de morrer, rapaz, isso aí para eles não vai... Não, nesse evangelho que eu conheço, não. É isso que eles vão falar para você. Então é algo que a gente tem que observar. Então, como podemos perceber, essa mensagem está longe de ser um ensino de enriquecimento próprio para aquele que faz a vontade de Deus, né? Está longe. A gente não vê essa coisa do auto-enriquecimento aí, né? Não é que a gente conta uma palavra. Porém, é exatamente isso que os pregadores da teologia da prosperidade propõem. Eu até coloquei aqui um evangelho, né?
um evangelho focado no eu. Algo baseado na troca, ou seja, eu faço, eu dou e então Deus me abençoa. E as pessoas estão acostumadas com isso, a fazer para receber em troca. O Ellison colocou aqui no chat, fazia parte de igreja assim bem no começo. Eu pregava essas coisas, era chamado de frio. Pois é. Eu também já fiz parte de igreja assim, né? Que não era uma igreja na época propriamente neopentecostal, mas como a gente viu em algumas aulas aí, o neopentecostalismo é um movimento que ele vem do pentecostalismo, né? Mas ele retroalimenta, ou seja, ele vem e ele volta, né? Retroalimentando e influenciando as outras igrejas, né? Então muitas igrejas até históricas, né? Acabaram por se influenciar por alguns desses ensinos, por algum ponto ou outro. Então às vezes tá lá de maneira sincrética, de maneira misturada, mas você vê algum elementozinho desse ou outro. Eu fazia parte de uma igreja que tinha, né, esses ensinos. Na época eu não tinha conhecimento, né? Depois, quando eu comecei a estudar a palavra, fui fazer teologia, aí eu comecei, opa, tem umas coisas aqui que não tá batendo. E é exatamente isso que acontece. Quando você começa a questionar alguns pontos e aponta a base bíblica, né, você não é bem recebido, você é rechaçado, vão te chamar de frio, de tradicional, enfim, acontece. O que eles vão colocar também? De acordo com essa teologia, Deus concede bênçãos, riquezas e bens materiais para aqueles que são fiéis nos dízimos e ofertas e recursos materiais. Então, se você for fiel no dízimo, se você for fiel na oferta, nos recursos materiais, criaram até o trízimo, né? Você tem o dízimo e tem o trízimo em algumas igrejas. Se você for fiel nisso aí Deus vai te abençoar. Deus vai fazer com que você prospere. Agora, se você não for, meu amigo, esquece. O Laert colocou, o pior, reverendo, é que o povo busca ouvir isso. São convenientes por conveniência. Exatamente. É o que eu falei no começo, né? Eu não vejo que as pessoas que estão lá são tão inocentes assim. Elas estão lá porque tem algo que eles querem ouvir, né? Eles querem ficar ricos. Eles querem ficar ricos de uma maneira fácil, né? Como eu falei, quem não quer ficar rico, né? Se pudesse, não queria ficar rico da noite pro dia, sem ter que trabalhar tanto. É o sonho de muitos, né? Então, lá você vai encontrar muita gente assim. Agora, quem tem entendimento sabe que na palavra você não vai encontrar esse ensino. E eles vão usar, então, vários argumentos na tentativa de basear biblicamente seus ensinos. O argumento de que na Bíblia encontramos muitos homens que foram ricos. Então, esse é um argumento muito usado. Na Bíblia você vai encontrar muitos homens que foram ricos. Então, ser rico não é pecado, né? Se fosse, né, a gente não teria tantos homens na Bíblia ricos. Eles vão usar também o argumento de que em João 10,10 Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância, né? Vão dizer também que Jesus tinha muitas riquezas, vão afirmar isso aí, né? E eu quero exatamente dar uma analisada em cada um desses argumentos e refutá-los, né? O que a Bíblia fala sobre isso, ó. Primeiro, sobre a questão de contribuir para receber, que eles vão falar que é uma troca, né? Você tem que contribuir com os dízimos, com as ofertas, com os seus bens materiais para que Deus te abençoe. É fato que devemos contribuir com nossos dízimos e ofertas, mas devemos ver isso como um privilégio e não como uma troca. Não é uma moeda de troca, não é, né? Por quê? Em primeiro lugar, porque a palavra diz, 2 Coríntios 9,7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem se propôs no seu coração de maneira livre e espontânea a fazê-lo. E não Deus ama quem tá barganhando. Não, Deus ama quem dá com alegria. O texto é claro. Então não tem que ter troca, né? Segundo lugar, se apenas o ato de contribuir em si garantisse a bênção, Deus não teria rejeitado e matado Ananias e Safira. A gente vê lá em Atos 5, né? Já que eles ofertaram. Se só o ato de ofertar já garantisse a bênção de Deus, como eles falam, né? Ananias e Safira não teriam morrido porque eles ofertaram. Tá, eles mentiram para o Espírito Santo, mas ofertaram, né? Então, isso é importante. Em terceiro lugar, a prova de que Deus olha o coração e não o valor da oferta está no fato de que Deus aceitou a oferta da viúva pobre, que deu apenas 2 moedas de cobre, e não aceitou a oferta dos ricos. Passagem que tá lá em Lucas 21, de 1 a 4, né? Então, não basta ofertar para receber a bênção de Deus, porque Deus não trabalha com base na troca, na base de troca. Senão, ele teria aceitado a oferta de Ananias e Safira e teria aceitado a oferta dos ricos. Ele não aceitou a oferta dos ricos, que foi muito mais,
mas honrou a viúva, né, pelas 2 moedinhas de cobre que ela deu. O Ellison colocou também o caso de Caim, exatamente. Caim e Abel é o caso aí, né, de uma oferta aceitável e uma oferta não aceitável. Deus olha, ó, é o coração, né? E para finalizar esse ponto, nós ofertamos e dizimamos não pelo que esperamos receber, mas pelo que já recebemos, a remissão dos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Na realidade, a gente tem que entender que qualquer contribuição que a gente dê com nossos bens materiais, com o nosso vigor físico, com o nosso trabalho, vai sempre ficar aquém daquilo que Cristo já fez por nós. Ele entregou sua vida, ele se humilhou, ele morreu, ele sofreu, nos deu não só a remissão dos pecados, mas nos concedeu a vida eterna, né? Nos concedeu livre acesso ao Pai. Então, a gente está sempre no débito, nós estamos sempre em dívida com ele, se fosse colocar. Então, não há nada que eu possa fazer para ter algo em troca. Então a gente faz não para receber, mas pelo que já recebemos. Isso é muito importante. Segundo, sobre os homens ricos da Bíblia. É verdade que encontramos muitos homens ricos citados na palavra de Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi e Salomão. Homens que a gente sabe que foram homens ricos. Mas não podemos usar isso como regra, pois muitos homens e mulheres de Deus também citados na Bíblia não eram ricos. Exemplo, Elias. Elias dependeu, todo mundo conhece a passagem, da oferta da viúva de Sarepta. 1 Reis 17 vai descrever essa história, né? Então, pelo menos naquele período ali, ele deixa claro que ele não tinha condições e que ele precisava da oferta da viúva de Sarepta. João Batista, né, Mateus 3, vai dizer que ele viveu boa parte de sua vida como nômade no deserto, também não era uma pessoa rica. O apóstolo Paulo, né, Filipenses 4, de 10 a 20, vai falar que ele dependia das ofertas para suas viagens missionárias. Ora, se ele fosse alguém rico, ele não dependeria da oferta das igrejas, né, da ajuda das pessoas para manter ali a sua obra missionária. O próprio Jesus fala, né, Mateus 8:20, que ele não tinha onde reclinar a cabeça, né? E sem contar os 12 apóstolos e outros homens de Deus que passaram por dificuldades ao longo da história da igreja, né? Então, várias histórias de vários homens de Deus que foram homens que não tiveram preocupação com bens materiais, com riquezas. Então, a gente percebe aí que esse argumento aí sobre os homens ricos da Bíblia, ele não é um argumento que pode ser usado, porque a gente tem que olhar a Bíblia como um todo. Existiram homens ricos? Sim, mas não é uma regra que todo filho de Deus ele tem que ser rico para mostrar que ele é abençoado, né? No caso, que a riqueza é um sinal de que a pessoa é abençoada. Não é isso. É o propósito de Deus para cada um, tá? Deus tinha um propósito com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Salomão, e nem sempre vai ser o mesmo propósito com cada um de nós. O Eduardo colocou: os povos pagãos sacrificavam para ter uma boa colheita. O povo de Deus tem boa colheita, então entregava o dízimo. Exatamente. O povo de Deus entrega porque já é abençoado, não é uma troca, né? O Jonas lembrou do texto aqui: é mais fácil o camelo passar pela agulha. Esse texto está lá embaixo, eu vou citar ele no finalzinho lá, que eu cito alguns textos, né, que falam contra a teologia da prosperidade, né? E eu cito esse aí também. Esse texto é forte também. Sobre a passagem de João 10, nós temos aqui mais um caso de texto fora de contexto, né? Lembrando que a frase, né, clássica, né, texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, no contexto do capítulo 10, Jesus está se revelando como o bom pastor, aquele que, diferente do ladrão, que veio para roubar e matar e destruir, verso 10, ele veio para dar vida em abundância. Isso fica muito claro no verso 11, quando ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus está falando aqui de vida espiritual, eterna, não no sentido de bens materiais, né, de riquezas, né? Então é um caso clássico aí de texto fora do contexto. E o quarto aí, Jesus possuía muitas riquezas, né? Esse aqui é um argumento que não é tão às vezes conhecido, mas eles usam também. Ah, mas Jesus era rico, né? Outra afirmação usada pelos defensores da teologia da prosperidade é que Jesus tinha muitas riquezas, e para isso vão se basear no texto que fala que Jesus ganhou presentes dos magos. Todo mundo conhece essa passagem, mas vamos ler aqui, ó, Mateus 2:11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra, né? Então a passagem do momento ali, quando os magos vão visitar Jesus, e eles dão ali presentes, ouro, incenso e mirra, eles vão usar essa passagem. Ah, Jesus recebeu ouro, recebeu incenso e mirra, que eram elementos que realmente eram elementos que tinham um certo valor, principalmente naquela época. Só que eles esquecem que
pela perseguição de Herodes, Jesus teve que fugir com seus pais para o Egito. O texto também vai descrever isso. E que muito provavelmente esses presentes foram usados ali pelos seus pais para custear as despesas que eles tiveram, né, enquanto eles ficaram, porque eles ficaram no Egito até a morte de Herodes. Então, eles tinham que custear suas despesas. Então, esse presente ali, na realidade, foi uma provisão de Deus para que José e Maria tivessem como se manter nesse período que eles fugiram para o Egito. O Alice colocou, segundo Abílio Santana, ele tinha casa de praia. Pois é, cara, os caras tiram umas coisas, rapaz, que eu já ouvi também cada uma. Eu já vi uma vez um pregador falando que a questão do galardão, né? Que dependendo do que o cara faz, do que o cara ajuda aqui, ele vai ter mansão lá no céu, o outro vai ter só um barraquinho lá no céu. Eu já vi uns caras falando isso. Esses pregadores de teologia, eu tava presente no culto, eu lembro do cara. Aí ele até fala, eu lembro que ele falou assim, eu já fiz tanto pelo reino de Deus, que eu tenho certeza que eu vou ter uma Ferrari lá em cima e vou ter uma mansão lá no céu. E você fez o quê? Né? Ou seja, é um evangelho muito focado no homem, né? O homem é o centro, é o que eu fiz, o que você faz, tudo é focado no que o homem fez ou vai fazer. É a questão bem antropocêntrica mesmo. Outro ponto importante de ser observado é que Jesus nasceu numa família simples e pobre. E isso é facilmente comprovado pela oferta que seus pais deram quando foram o apresentar no templo. Lucas 2,24 vai dizer, e para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Ou seja, quando José e Maria levaram Jesus para ser apresentado, a oferta que eles levaram era um par de rolas e 2 pombinhos. E a lei determinava o seguinte, que a oferta, o nome dessa oferta era oferta de purificação. Para essa oferta deveria ser um cordeiro de 1 ano de idade, a não ser que a família não tivesse condições. Se a família não tiver condições, a lei dizia exatamente o seguinte, que está em Levíticos 12, verso 6 e verso 8. E quando forem cumpridos os dias da purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas e 2 pombinhos. Então, esse texto é claro, junto com o de Lucas aqui, que Jesus era de uma família humilde, que eles não tinham condições, que seus pais eram pessoas humildes, né? Além disso tudo, né, durante o ministério de Jesus, ele ensinou várias vezes, ele pregou e ele falou várias vezes com relação à questão das riquezas, né? Lucas 12:15 é bem claro, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, né? Esse aqui é para citar mas teve vários momentos que Jesus, em suas pregações, em seus momentos de ensino, ele falava acerca do perigo das riquezas, né? Alguns textos até foram citados aqui. Laerte colocou, José e Maria foram tão ricos que, exatamente, o que eu comentei aqui, ofertaram rolinhas e pombos. Então, por último, o conceito de prosperidade cristã não é o mesmo ensinado por essa teologia. Na cosmovisão cristã, prosperidade é a ausência de necessidade. Isso aqui é muito importante. Se você nunca ouviu isso, a prosperidade cristã ela não está relacionada com o que eu tenho ou com a quantidade do que eu tenho, mas está relacionada com a ausência de necessidade, né? O fato de não faltar nada para você significa que você é uma pessoa próspera, né? E esse conceito de prosperidade, de que você tem que ter muitas coisas, é um conceito até secular, ele é mundano, ele é materialista, né? Isso não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra. Deus nos promete em sua palavra que o justo não irá mendigar o pão. Salmos 37:25 vai falar disso, né? E que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas, né? Então, o que Deus nos promete é isso, que não vai deixar o justo mendigar um pão e que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. E aqui eu quero chamar a atenção, porque esse texto de Mateus 6:33 também é muito mal aplicado, muito mal usado. Muitos vão falar, todas as coisas vos serão acrescentadas. O texto não está todas as coisas, mas todas estas coisas. E isso faz uma grande diferença, né? Os caras falam, não, mas Deus fala que todas as coisas, se eu buscar o reino, todas as coisas vos serão acrescentadas. Não, todas estas coisas. Aí a gente tem que perguntar, que estas coisas que Jesus se refere, né? Aí o verso 31, né, do capítulo 6 vai dizer, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ou seja, se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça,
o Senhor não deixará faltar o quê? O básico. O que é o básico? O próprio texto responde: comida, bebida e vestimenta. Né? É estas coisas que Jesus fala, né? Que quem buscar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Exatamente. Exatamente. O Laerte completou ali: nada e nada, inclusive luta. E vocês me fizeram lembrar, muito boa a contribuição aí, Eduardo, porque você me fez me lembrar da música do Projeto Sola, né? Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Olha que forte isso, essa afirmação. Não sei quem conhece essa música. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Ou seja, se eu creio realmente que Deus tem sido que o Senhor, né, Jesus tem sido meu pastor, que Ele tem me pastoreado, se eu não tenho algo, eu tenho que ficar tranquilo, porque eu não preciso daquilo. Eu tenho que chegar à conclusão do seguinte: bom, se eu não tenho isso é porque Jesus, Deus na sua infinita sabedoria, onipotência, Ele julgou que não é necessário que eu tenha isso. Então, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então, é muito forte. E para concluir, existe uma grande quantidade de passagens que nos mostram um ensino totalmente diferente desse, pregado por essa teologia. Vejamos alguns. Eu não vou ler os textos aqui, vai ficar para dever de casa aí, mas eu separei alguns textos aqui, ó, Lucas 1, 52, 53, Lucas 4, 8, Lucas 6, 20, 26, Tiago 1, de 9 a 11, Marcos 10, 21, Marcos 10, 25, Mateus 6, 19, 21, Mateus 6, 24, Romanos 5, 3 a 5, mas existem muitos outros textos que a gente vai perceber que a teologia da prosperidade não encontra base bíblica. Não tem. São textos distorcidos, são argumentos antropocêntricos que não encontram nenhuma base bíblica. O Jonas colocou: gosto muito da música do Logos, Situações. Ela fala que somos mais que vencedores e explica: somos mais que vencedores porque jamais seremos tentados além do que podemos suportar. Lindo, eu conheço a música, perfeita. Inclusive, essa afirmação também é usada pela galera da teologia da prosperidade. Somos mais do que vencedores. Não, a gente vai conseguir porque a palavra fala que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em que sentido, gente? A gente tem que... em qualquer coisa que eu for empreender? Não, porque se Deus não estiver comigo, não adianta eu empreender algo, né? Eu sou vencedor, o que a palavra fala também não é no aspecto secular. Somos mais do que vencedores porque Cristo morreu por nós, Ele venceu por nós, nele somos mais do que vencedores. É isso que a palavra quer dizer. Então é muito importante, né, ter isso em mente. Então fica aí os textos aí para vocês conferirem com calma. Existem outros textos. Fica também os dois textos aqui dos artigos que eu citei. Vai estar na referência aqui, ó. Tá na página 2 aqui, ó, do Voltemos ao Evangelho, e eu faço a citação também do artigo do Nicodemos também, fica lá para vocês lerem. Se vocês quiserem, eu posso mandar mais material lá que eu tenho salvo aqui para vocês lerem também com calma, para se aprofundar mais, né? Porque o nosso tempo não permite. Para concluir, é importante frisar que não é pecado alguém desejar e buscar de forma digna, né? Melhorar de vida, adquirir bens materiais. O erro é colocar essas coisas em primeiro lugar em nossas vidas. Então, isso é importante. Porque às vezes a gente termina um estudo desse, a gente não faz uma observação dessa, pode ter gente que pensa assim: então é pecado eu querer ser rico, eu querer ter bens materiais. Não, não é pecado. Não é pecado você querer ter uma casa boa, você querer ter um carro legal, você querer ter um salário bom. Não é pecado você investir nessas coisas, né? Não é pecado. Mas o pecado é você colocar essas coisas em primeiro lugar, né? Como algo que você viva por aquilo. Isso é importante. Beleza, vou mandar material lá pro grupo lá então. Vou mandar uns links lá pra galera poder se aprofundar. Tem muita coisa interessante aí, inclusive artigos que são mais longos, né? E até livros, né, que dá pra vocês lerem pra se aprofundar nisso aí. Mas é importante isso, galera. Essa questão da teologia da prosperidade, a gente percebe aí que não é uma teologia bíblica. Ela contém uma série de inconsistências e de erros aí que a gente tem que ficar ligado, né? E é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Agora são 8h57, até que deu pra gente acabar mais rápido hoje. Professor,
Manda, meu amigo. Você comentou aí, e é bem verdade, que a teologia da prosperidade ela não se limitou às igrejas neopentecostais. Muitas igrejas, inclusive tradicionais, aderiram à teologia da prosperidade até mesmo de forma inconsciente, sem perceber. Por exemplo, eu já vi muito crente que não era adepto de uma dessas igrejas, era de igrejas tradicionais, mas agir de forma colocando, sem saber, até sem perceber que estava aderindo à teologia da prosperidade. Por exemplo, quando os pais pensam na vida profissional do filho acima de qualquer outra coisa, né? Até mesmo acima da vida espiritual do filho. Se o filho desse casal tá bem com a igreja, é um jovem de oração, é um jovem dado à leitura bíblica, ao ensino das doutrinas, isso aí não importa. O importa é se ele está estudando bem, se ele está fazendo todos os cursos, se ele vai entrar para uma boa faculdade, se ele vai fazer um concurso público, se ele vai ter uma vida financeira garantida. Isso é o mais importante. Isso, para mim, é teologia da prosperidade, sem a pessoa perceber. Sim, com certeza. Com certeza. Penso muito mais, né, na questão financeira, né, do filho, né? Por isso que muitos vão indicar, vão querer que os filhos, por exemplo, façam uma faculdade de medicina, uma faculdade de direito, uma faculdade assim, geralmente nesse aspecto é mais respeitado pelos pais, né? Outros tipos de curso não vão ser tão indicados porque os pais acham que o filho não vai ser bem sucedido, né? Não vai conseguir se virar financeiramente. Isso é verdade. E muitas vezes não levam nem em consideração o aspecto missional, né? Da nossa profissão. Porque a nossa profissão ela carrega em si um aspecto missional. Principalmente nós que nos consideramos reformados, a gente tem que sempre levar em consideração isso. A gente pode usar nosso ambiente de trabalho para manifestar a glória de Deus, para falar do amor de Deus, né? Então, a nossa profissão ela não deve ser escolhida apenas pelo aspecto financeiro, né? Não deve ser esse o ponto principal. E eu concordo com o que o Eduardo falou, é isso aí. Mais algum comentário aí? Pergunta? O Jonathan colocou aqui no comentário: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? É verdade. Não adianta, né? Não adianta. Eu não sei se consegue me ouvir. Tá beleza, tô conseguindo ouvir sim. Tá conseguindo ouvir? Tô, tá de boa. Na verdade, é até uma coisa que eu já convivi na prática. Eu trabalho como fiscal do Estado. Na minha profissão, sou fiscal do Estado. E tenho lido com contadores, eu era chefe de posto, então eu tinha esse contato com o público, né? Uhum. E um desses contadores, ele veio e falou, olha, eu sou contador de igreja, mas eu vou falar para vocês, e eu não tinha falado nada, que era evangélico, eu não gosto do termo evangélico, eu dou aula na escola dominical, falo que eu sou protestante, porque eu protesto até contra essas coisas que as pessoas que se dizem evangélicas fazem. Uhum. E ele falou, olha, eu vou falar, tem umas 50 igrejas no meu portfólio de clientes, mas umas 30, 35 é tudo sonegadora de impostos. E a maioria é desse tipo de igreja. Daí você fica até com aquela cara, né? Pô, é melhor nem falar que eu sou, porque agora, e doa, e entra dinheiro. Eu estava até conversando ontem com o pastor aqui da igreja, que eu acabei assumindo a tesouraria por causa do falecimento do irmão aqui que era, e eu vi necessidade. Eu não gosto, mas eu entrei na necessidade. E ontem eu fui lá falar dessa situação da tesoura. Estavam conversando, daí eu conversei com ele sobre aquele perdão de dívidas trabalhistas que teve. Uhum. A maioria é dívida que é devido e que o pessoal, principalmente esse tipo de igreja, muitas vezes, desvia. Uhum. E desvia assim, é escandaloso. Para quem trabalha na área sabe, é escandaloso, é vergonhoso, é motivo de vergonha. Eles estão preocupados com o dinheiro, você vê claramente, e na verdade causa vergonha, né? Sim. Traz até um problema pro outro lado.
Não, é complicado. Eu já fui secretário executivo de convenção de igreja aqui, já tive que lidar com dinheiro também, já tive que lidar com outras igrejas, com outras igrejas que eram ligadas à nossa convenção e, rapaz, sempre que fala em dinheiro é complicado. Dinheiro é uma coisa que realmente tem feito muitas pessoas caírem, né? Então é complicado lidar com essa questão. Fala, Alisson, você ligou o mic aí? Pode falar. Eu vou pegar uma ponga aí, como diz aí no comentário do irmão Jonathan. Eu fui tesoureiro também de igreja aqui. E eu vou dizer a você, fui um ano, nem um ano eu completei, eu saí no finalzinho do ano, no início de dezembro. Que é complicado, né? Não pretendo ser mais nunca. Vou lhe dizer por quê. As pessoas acham que igreja é um saco de dinheiro sem fundo. Então, algumas pessoas encostam ali dentro, inclusive da diretoria, dos ministérios, e querem fazer tudo, e aí criticam a teologia da prosperidade no decreto, no determino. Mas nós somos tradicionais e nós vamos fazer uma festa com painel de LED, com o melhor que a gente puder dar. Nós vamos dar uma oferta de R$5.000 a uma pessoa que vem passar um final de semana. Então, teve casos em que um Ministério de Família fez um final de semana, o final de semana da família, e tinha uma série de conferências, 3 conferências. Trouxeram um pastor de São Paulo para poder fazer as pregações e tal. O custo, no final de tudo, deu R$12.000. Pois é. Aí você me diz, quantas famílias nós temos dentro da igreja, próximos à igreja, que precisariam que esses R$12.000 fossem investidos Com certeza. em cestas básicas, em um banheiro. Se as pessoas aqui não acreditam o tanto que as pessoas precisam, e esse dinheiro, eu vou dizer a vocês, jogado na lata de lixo, não teve uma conversão. Todos os casais da igreja poderiam ter sido edificados pelo próprio pastor da igreja, por qualquer irmão da igreja, por qualquer pastor da cidade que morasse próximo. No momento em que eu me levantei contra isso, dentro da igreja, na reunião de líderes, eu comecei a ficar de lado. Pronto, acabou. Então, quer dizer, a teologia da prosperidade, só para finalizar, viu, Ricardo? Sim. A teologia da prosperidade, ela serve para quê? Não, ela serve para que eu critique a igreja onde o pastor é super rico e o povo é pobre e ele pede dinheiro ao povo. Mas na minha igreja, eu pego o dinheiro dos pobres, dos irmãos, e jogo esse dinheiro dentro de um saco que ninguém vai ver o fundo disso. Sim. Então, eu fico assim pensando, poxa, será que nós estamos no papel de criticar? Veja, a sua aula é perfeita, nós temos que entender isso e não fazer isso. Mas nós devemos observar os dois lados. Com certeza. O quanto na minha igreja eu tenho utilizado o dinheiro. Porque senão, eles adoram dinheiro para pedir e a gente adora dinheiro para gastar. Sim. Isso que você falou aí, Alisson, me fez lembrar, por exemplo, uma situação que eu participei, que eu presenciei, né, numa igreja que eu frequentei. Ia ser aniversário da igreja e queriam fazer uma programação especial, né? Que é uma coisa que eu não consigo entender, tá? Não sei se os irmãos aqui, quem é pastor e quem tá me ouvindo, os irmãos aí que de repente pode até discordar de mim. Mas essa necessidade que tem, a igreja vai fazer um aniversário, tem que fazer uma programação especial, tem que trazer um grupo de fora, tem que trazer o pregador de fora. Tem não. Fazer um culto de gratidão a Deus pelo que aconteceu e pronto, não precisa... Por quê? Aí pra trazer um grupo de fora, pra trazer um pregador de fora, aí tinha que gastar um dinheiro que a igreja não tinha. Você vai trazer o irmão, você vai ter que botar o irmão no hotel, você vai ter que separar um dinheiro para uma oferta dele, você vai trazer a banda, aí uma banda pequena é 4, 5 pessoas, mesma coisa, tem que arrumar um lugar para os irmãos ficar, aí é um valor de oferta lá para aquela banda, fora quando a banda não tem um cachê fixo, né, porque às vezes tem banda que não trabalha nem com oferta não, é um cachê fixo, né, que eu também sou totalmente contra, né. Aí uma vez na reunião eu fui contra isso, eu falei, não, vamos fazer com o nosso pessoal aqui mesmo. Vamos fazer com o nosso grupo de música da igreja mesmo. Vamos fazer com os pregadores daqui mesmo. Ah, mas aí não chama ninguém, não atrai ninguém. Ah, então vocês não estão querendo fazer um culto de gratidão a Deus pelo aniversário da igreja. Estão querendo fazer um culto para chamar pessoas. Na realidade é um evento, né? É uma apresentação, é um show, né?
E isso não deixa de ser um resquício da teologia da prosperidade. Isso que você falou é bastante interessante. Nós tivemos também em outra igreja, o pessoal falou, vamos convidar aqui o quarteto dos Adventistas, eu esqueci agora o nome. Aí eu não era da direção, depois disso, graças a Deus, não entrei. E entendo o papel do irmão Jonas aí que ele falou, né? Eu fui Arautos do Rei, exato. E ele entrou para ajudar o pastor. E aí me perguntaram a minha opinião sobre trazer. Aí eu disse, olha, sobre trazer, eu sou totalmente contrário. Você vai encher a igreja de Adventista, você não vai converter ninguém, e ainda vai trazer um pastor para pregar sobre o sábado. É só o que acontece. Entendeu? Então quer dizer, você tem uns caras que vão para a sua igreja, que eles dizem que eles têm a luz maior e nós temos a luz menor. Eles dizem que nós somos filhos da grande Babilônia, da grande meretriz de Apocalipse. Então quer dizer, são esses caras que vêm para o púlpito da nossa igreja dizer, olha, vocês aqui estão quase lá, só falta o sábado. E isso, quantas pessoas eles não arrebanham? Sim. Como aconteceu lá com o Billy Graham, se eu não me engano, em 1950, onde esses caras, né, os adventistas, ficaram ao redor do Maracanã, arrebanhando as pessoas ali, ó, pescando em aquário e levando. O adventismo nunca cresceu tanto como naquela época. Pois é. Aí, quer dizer, a gente vai liberar os cultos da nossa igreja para edificação, porque nós estamos usando de teologia da prosperidade, em outro sentido, Sim. para poder colocar pessoas famosas no nosso povo para trazer gente. Verdade. Isso, cara. Manda, meu amigo. O irmão Alisson falou aí da igreja que investiu aí 12 mil reais. Eu tenho um irmão aqui do Rio que uma vez ele me contou que a igreja dele gastava por ano mais de 100 mil. Rapaz. Mais de 100 mil reais com uma festa de fim de ano. Alugando equipamentos, alugava um prédio e o coral ia para as janelas desse prédio e todo mundo cantava da janela. Mais de 100 mil reais todo ano. Não foi uma vez, não. Todo ano a igreja gastava esse dinheiro. Eu perguntava para ele assim, quanto vocês investem em missões? Aí ficou aquele silêncio. Pois é. É triste isso, é triste. Eu quando ouço uma coisa dessa, chega a me dar porque eu sou pastor de comunidade carente, né? Minha igreja era uma comunidade carente. Pobre no sentido de se entrar... teve irmão da minha igreja que o barraco caiu, que a gente ajudou a reconstruir o barraco dele, que é o barraco de madeira via chuva, e derrubou tudo. Né, eu tô aqui na minha casa, pra vocês terem uma ideia, eu tô com 2 fogão aqui na minha garagem para levar para entregar para 2 irmãos lá que não tem fogão, de doação. A situação é essa. Então, quando eu ouço uma história dessa, cara, me dói o coração. Saber que tem igreja que poderia estar usando dinheiro para ajudar famílias carentes ou para fazer um trabalho de missões, né, como o Eduardo colocou ali, não faz, não investe. Aí é um dinheiro, e é um trabalho que não encontra base bíblica. Chamar um artista, porque para mim é um artista, o cara que vai cantar e que cobra, não tem necessidade de fazer isso. O culto é Deus. Ah, pastor, você é contra a igreja fez aniversário fazer um culto de celebração? Não, faz um culto de celebração, mas cultua com alegria, faz um culto onde a palavra, onde o louvor vai refletir isso, a gratidão pelos anos que se passaram. Mas para que chamar fulano e beltrano de fora, o cantor, a cantora, o pastor? Né? Ah, você é contra chamar o pastor de fora para pregar? Também não. Eu, de vez em quando, sou convidado para pregar em algumas igrejas. E nunca cobro. Várias situações, quanto que o irmão pede para pregar? Eu falo, ô irmão, você me ofende perguntar uma coisa dessa. Eu não cobro valor nenhum. Já teve lugar que eu recebi oferta, teve lugar que eu não recebi nada. E glória a Deus por isso, porque eu não fui para lá pensando nisso. E eu acho que essa deve ser a mentalidade daquele que está envolvido com o reino de Deus. Né? Então, não deixa. É a questão não é uma teologia da prosperidade especificamente, né? Mas é a questão do dinheiro. Isso faz a gente fazer. Prioridades, né, pastor? Exatamente. Exatamente. Cara, é aquilo que o Thiago fala, né? Você tá vendo o seu irmão passar necessidade, você não fala Deus abençoe e que o Senhor te sustente. Você vai lá e sustenta o cara. Exatamente. Não tem como a gente ver nosso irmão passando fome e sair esbanjando por aí e gastando com coisa que não é necessária. Exatamente. Né? Como diz um pregador aí, barriga vazia é surda. Barriga vazia não escuta, não. Não adianta você falar pra ela que ela não vai escutar. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Aí às vezes essa reflexão final aqui é válida, porque às vezes, como o Alisson falou, a gente critica os irmãos da teologia da prosperidade, né? Mas a gente
tem um amor ao dinheiro de outra forma. Tem um amor aos bens materiais e ele é manifesto de outra forma, né? Você quer ver um exemplo prático? Veja dentro do orçamento, e aí os irmãos vão ver isso, o quanto que é disponibilizado de missões, pegando até o gancho aí de Eduardo e de Isaías, e o quanto é disponibilizado para esses eventos, como são chamados. Porque o que acontece hoje é o seguinte, as pessoas colocam alguém no pedestal Isso. e depois reclamam porque aquela pessoa se tornou um artista. E aí diz, mas quem colocou ele lá? Foi o público que colocou ele lá. Se o público não colocasse ele lá, ele estaria como um pastor de igreja. Como qualquer um de nós que prega a palavra, como qualquer um de nós que dá uma aula, que faz. Isso que você está fazendo aqui é gratuito. Você está passando o seu tempo aqui com carinho, com amor. Quer dizer, se você fosse cobrar por isso, teria um valor normal, mas você faz isso não, eu faço por amor ao evangelho e acabou. Não, as pessoas começaram a endeusar outros e o outro diz, olha, se eu for num lugar, eu levo pessoas. Então, se eu levo pessoas, eu preciso receber, porque você vai receber de oferta. Então, a mercantilização da fé é aberta. Exatamente. E aí é um outro problema. Você quer ver como se observa isso? Olha, eu vou convidar Ricardo na minha igreja, vou dar uma oferta de 2. Daqui uns dias, Ricardo me convida na igreja dele e dá uma oferta de 2 também. Faz a troca. E eu percebi isso. É complicado. Complicado você ver isso. Aí você tem que fazer papel que você não viu. Se você falar com o pastor, você está faltando um giro. Se você falar com os irmãos, você está machucando o coração do pastor. Pois é. Mas é muito complicado. Essa maldição tem cercado as pessoas, desde o membro mais pobre até o pastor mais rico. Pois é. A gente tem que vigiar, né? Botar as barbas de molho. Fala. Rodrigo, o que acontece também é que algumas igrejas promovem eventos e não querem pegar o dinheiro do dízimo e acabam cobrando tipo um valor, né? Coloca um valor do ingresso por pessoa, às vezes o pai, a esposa, tem 2, 3 filhos, não tem condições de pagar o valor que a igreja estipula para participar do congresso ou do evento e acaba não participando da igreja. É o próprio membro, né? Todas as igrejas são exigentes, só participa quem paga. Sim. Isso também é outra situação complicada que acontece, então tudo está girando em torno do dinheiro. Do dinheiro. Da comunhão, né? Você me lembrou uma outra história que eu passei numa outra igreja que eu frequentei muitos anos atrás, que eles estava vindo um missionário da África, né? Ele estava vindo no Brasil e aí chegou para nós a notícia que ele estava com a agenda livre para poder pregar, que ele fazia o trabalho dele era muito legal realmente e que ele estava precisando de ajuda porque ele precisava retornar para continuar fazendo missões lá. E o cara veio realmente, ele mostrava fotos dos trabalhos lá nas aldeias, um lugar muito pobre e tudo. E foi feita uma feira missionária com o intuito de arrecadar fundos para passar. E a promessa, os anúncios, era que tudo que fosse gasto naquela feira missionária, que foi feita do lado da igreja, tinha uma pracinha do lado da igreja, usou a pracinha, montou as barracas e vendeu um monte de coisa lá. Comidas típicas, né? A promessa era que tudo que fosse vendido lá seria repassado para o missionário. Só que vendeu demais. Entrou muito dinheiro. Então o pastor na época e o tesoureiro a igreja estava em obra, tinha umas coisas para fazer. Não vamos passar tudo para o missionário, não. Vamos passar metade. Ué, mas não foi anunciado que seria tudo para o missionário? Sim, mas a gente não imaginava que ia dar tanto dinheiro assim. Né? O missionário não precisa disso tudo também. Rapaz, eu não acreditei naquele negócio, eu ficava doido. E deu só metade lá pro missionário, né? E eu nunca gostei muito de me envolver nessas coisas por conta disso, mas aconteceu. Bom, o Laerte acho que pediu que... Pode falar, meu querido. O Laerte vai falar, depois a gente vai finalizar aqui, tá bom? Vamos lá. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo, pode falar. Pegando um gancho aí no que o Alisson falou, isso aí a gente já percebeu, que o mercado viu na fé um produto e nos fiéis consumidores. Falou tudo. Consumidores ignorantes. Né? A gente vê na Bíblia quando Oséias falou que o povo perece porque não conhece, e Jesus Cristo também falou que faltava conhecimento daqueles que estavam ali inseridos naquele meio religioso. Isso aí a gente pode trazer para os nossos dias. E o que eu vejo, pastor e demais, é que falta um pouco de conhecimento. Sim. Do verdadeiro poder de Deus e da verdadeira providência de Deus. A turma espera receber tudo em vida
E eu não sei se eles negligenciam ou acham um pouco demais a salvação. Não conseguem enxergar algo além da vida, algo para a eternidade, para a glória. E que se eles não tiverem algum sucesso, algum consolo em vida, de nada valeu. Eu acho que enxergo um pouco disso atrelado a tudo o que é vendido nessa ação mútua, né? sim. Porque se existe o falso profeta e o mercador da fé, é porque tem quem consuma. Sim. E como o senhor falou, a Bíblia está aí para todos. Nunca esteve tão aí. E eles não querem ler. Exato. Eles só se limitam àquilo que é ensinado, que é falado, e vai seguindo a vida. O ouvido coça, eles vão atrás daquilo. Então fica fácil, né? Vender uma teologia dessa, tendo muitos adeptos e tendo muitos ainda que procuram esse tipo de doutrina, de pregação. Eu acho que teve uma parte que você falou aí, que eu vou usar para finalizar minha fala aqui pra gente orar, que acho que resume bem o que acontece nessa questão do dinheiro. As pessoas estão com os olhos muito aqui, ó, no agora. Não colocam os olhos na eternidade. Não creem realmente naquilo que pregam, naquilo que está na palavra. Não creem de verdade, sabe? Aí as pessoas vivem com os olhos muito focados aqui. O Alisson falou aqui da questão de eu dar as aulas aqui gratuitas. Não sou só eu que faço isso. Tem o reverendo Clóvis faz isso também. Todo sábado o Johnny tem dado as aulas dele gratuitas. Aliás, o trabalho todo da FATERJ, o Alisson aqui que é corretor, que corrige os trabalhos da galera aí, o Johnny também que tem feito isso, Rafael, todo mundo, todos os tutores. A FATERJ é uma faculdade missionária, é uma faculdade que tem uma visão, não se cobra. A única coisa que cobra lá é a matrícula e o valor do certificado, que é um valor irrisório, né? Pela qualidade do ensino, a qualidade do material. O Clovão teve que fazer uma manutenção na faculdade lá, uma grana para poder trocar de provedor. E isso não é cobrado dos alunos. Né? Quem quer ofertar, quem quer ajudar, é muito bem-vindo, mas não é cobrado. Mas qual a visão dos tutores, qual a visão do Clóvis, qual a visão da FATERJ? A gente tem a visão do reino, de investir no reino. A gente quer que o reino cresça, o reino se propague. A gente não está fazendo algo pensando em troca, não. A gente está fazendo algo que a gente já recebeu. A gente quer apenas... É como se fosse uma pequena forma de retribuir, né, Alisson? Aquilo que Cristo fez por nós. Eu acho que o reino de Deus precisa de gente assim. Gente que vai e faz e que não olha pro aqui e agora, mas olha, né, para aquilo que... para a eternidade, né? Investindo na eternidade mesmo. Amém? Vamos terminar então? Eu vou orar pra gente finalizar e depois eu vou postar o PDF lá no grupo lá, tá bom? Vamos lá então. Pai, eu quero te agradecer por essa aula, te agradecer pela vida de cada um aqui que assistiu, aqueles que já se retiraram também. Peço pela vida de cada aluno que está fazendo não só esse curso, Senhor Deus, mas todos os alunos da FATERJ, que o Senhor nos ensine, nos ajude a olhar, Senhor Deus, para a eternidade e que a gente possa, como forma de gratidão, investir os nossos dons e os nossos talentos, né, para o Teu reino, para que o Teu reino possa crescer, para que a Tua palavra possa ser propagada, Senhor Deus. Abençoe-nos no restante desse dia, que possamos ter uma noite de sono tranquila aí e nos dá um restante de semana abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. A gente se vê então na semana que vem. Um abração a todos aí. Valeu, professor. Valeu, galera. Valeu. Um abraço a todos. Abraço.